Bom dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos nele. Este é o canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Nossa reflexão continua. Estamos em Gênesis 21. Já temos então, portanto, com o dia de hoje, 21 vídeos, mas nossa meta é 1189 vídeos. E nós estamos aqui com esse capítulo intitulado O Nascimento de Isaac. Nesse capítulo, Isaac vai nascer. Finalmente, né? Depois de longos anos de espera, cerca de 25 anos, a grande esperada de bênção de Abraão e Sara havia chegado. Deus a visitara e ela estava grávida e já ia ter seu lindo bebê, Isaque, com a idade de 90 anos. Abraão já tinha 100 anos. Ainda os seus seios, revigorados pelo Senhor, foram capazes de alimentar aquele varão, presente de Deus e herdeiro da promessa da semente messiânica. Seu nome significa risos, e foi o próprio Senhor quem sugeriu esse nome, porque ele mesmo fez de forma que tudo foi muito engraçado mesmo. Eu me ri da história, e bem assim Abraão e Sara, e tantos quantos ouvirem, acharão muito engraçada essa história. Oh, não é muito engraçado? Como Deus é maravilhoso e cheio de graça. É a sua graça que nos mantém de pé. Ainda a criança estava com 8 dias e Abraão, entendendo o que Deus lhe pedira, cumpre a sua parte e circuncida a criança. Deus empregou este sinal para os meninos, para mostrar que aquelas crianças eram santas, isto é, consagradas, separadas do mundo e pertencentes à comunidade da aliança. Romanos 11:16, 1 Coríntios 7:14. Deus continua a usar a instituição da família, Atos 16:31, como um meio de aumentar a sua comunidade da aliança. O ritual de iniciação da comunidade da aliança hoje é o batismo. Nós vamos ver isso em Colossenses 2:11 e 12. O significado simbólico da circuncisão era multiforme. Primeiro, era ritual de incisão, semelhante ao de corte de animais em outras cerimônias da aliança. Desse modo, simbolizava a maldição que caíra sobre a pessoa que deliberadamente quebrasse a aliança. Segundo, quando o homem se submeter a esse ritual, o órgão da procriação era consagrado a Deus. Não sei falar bem. No original é incircunciso, Êxodo 6:12. Vedado, no original é incircunciso, Levíticos 19:23. Deus queria o coração e os ouvidos consagrados a Ele. Deuteronômio 10:16, 36, Jeremias 4:4, 6:10, Êxodo 44, de 7 a 9. Aqueles sob a aliança antiga tinham de entender que a simples circuncisão da carne era insuficiente para agradar a Deus. Gênesis 17, de 11 a 14, Deuteronômio 36, Jeremias 9, 25 e 26. O batismo, a fonte disso, é na Bíblia de Estudo de Genebra. O batismo com água foi instituído como substituto da circuncisão. Vou repetir. O batismo com água foi instituído como substituto da circuncisão, como sacramento de iniciação na igreja visível de Cristo, na nova aliança, visto não ser mais necessário o derramamento de sangue. É, portanto, a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão cristã. Esse trecho nós vamos encontrar no site do Monergismo, com o texto Batismos, Anglada. É um excelente artigo, que irá enriquecer bastante o leitor. Abraão, feliz da vida, faz um banquete no dia em que o menino havia desmamado.
Isso se deu por volta de 3 anos de vida e marcava a passagem da criança para a fase da infância. Em seguida, Sara rejeita Agar e a seu filho, e isso vinha do próprio Senhor. Abraão não gostou disso e achou má a atitude de Sara, mas os meninos não cresceriam juntos, nem haveria disputas pela herança, porque somente seria herdeiro Isaque, o filho da promessa. Deus não abandona a criança, mas a socorre no meio do deserto, como já a socorrera quando a criança havia nascido. Seu socorro se dá por meio de anjos. São então abertos os olhos de sua mãe, e ela vê água para ela. E o menino, ela vê água para ela e para o menino, e recebe a promessa de Deus, de que ele seria uma forte e grande nação, e que Deus o protegeria. O registro bíblico é de que Deus ouviu a voz do menino. E de fato, Deus foi com ele, e ele se tornou flecheiro. Sua mãe providencia para ele uma mulher do Egito, e eles vão morar no deserto de Parã. Eu fico pensando no que se passou no coração de Abraão, quando vai se despedir do menino e, acordando de madrugada, providencia a eles pães e água para a jornada. Mas a jornada seria para o deserto. Ele tinha cuidado com eles, mas eles iriam embora. Deus havia dado uma palavra para ele acerca de Ismael, mas Agar e Ismael estavam indo para o deserto, só com pão e água. Imagina você. Você despede o seu filho e a mãe do seu filho para um deserto. Ele dá o quê? Pão e água, só isso. Tanto os pães como a água iriam acabar. E depois disso, o que aconteceria? Não iriam morrer? Será que Abraão pensou que Deus daria um jeito nisso? Por mais que confiássemos em Deus, certamente não poderíamos fazer isso sem que estivéssemos sob a orientação de Deus e crentes nele. Porque seria morte certa. Agora é o povo filisteu com Abimeleque, que faz alianças com Abraão por reconhecer que ele é poderoso e a bênção do Senhor está em sua vida. Abraão separa 7 cordeiras do rebanho e com elas entra em acordo acerca de um poço que fica em Berseba. Novamente, Abraão está indo celebrar ao Senhor e agora o invoca, não mais na outra cidade, mas agora ali em Berseba, onde peregrinou na terra dos filisteus por muitos dias. É bem provável que os palestinos hoje em Gaza são os descendentes dos antigos filisteus, aos quais Davi enfrentou e venceu definitivamente. O capítulo 1 tem 34 versículos e ele se narra assim, dessa maneira. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu o seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que ele foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Verso 10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência.
Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Verso 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque o Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. Verso 20. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo ano que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Verso 26. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei este poço. Verso 31. Por isso se chama aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Verso 34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 21, corrigindo, tem 34 versículos. Chegamos ao fim desse capítulo no dia de hoje. Agradecemos a sua presença, a sua visita. No lado direito você vai encontrar inscreva-se. Vá lá e inscreva-se no nosso canal para receber nossos vídeos. A parte escrita desse vídeo você vai encontrar em www.jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual é www.ossemeadores.com.br. Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias, aqui, sem falta, levando uma palavra de vida, de edificação. Um bom dia a todos, na presença do Senhor. Maranata, Jesus está voltando.